E aí, turma, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do podcast Notícias Agrícolas. Estou aqui com o meu parceiro Fred Olive. Seja muito bem-vindo, Fred. Tudo bem, Manalisa? Voltamos, né? Depois do AgriShow, segundo semestre chegando, a gente fica feliz de estar aqui conversando sobre as necessidades do agronegócio. Também estou muito feliz agora com voz, porque eu perdi a voz na AgriShow, viu, Fred? Na AgriShow a gente tem muito trabalho, né? E aquela temperatura alta de Ribeirão Preto deixa a gente meio... calor demais, né? Meio passado até. Pois é. E hoje nós estamos com uma convidada especial, a Daniele Tedesco. A Dani, ela é psicóloga e ela é dos Estados Unidos. Na verdade, ela é gaúcha, mas mora nos Estados Unidos e agora está visitando o Brasil. E está aqui com a gente, aceitou o nosso convite para estar aqui no podcast. Ela é psicóloga, também mentora de autoconhecimento pessoal e profissional. E eu conheci a Dani, Fred, Sim, na jornada de autoconhecimento da Bayer, né? Uhum. E ela fez uma palestra que me tocou muito. Então, foi aí que a gente criou uma conexão. Então, eu fiz questão de convidar ela para o nosso podcast, porque eu sei que ela tem muito a agregar em relação ao autoconhecimento. Então, seja muito bem-vinda, Dani. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, compartilhar tudo aquilo que você compartilhou com a gente lá na jornada do conhecimento. Uau. Então, vamos lá. Autoconhecimento. É impossível a gente falar de autoconhecimento sem falar de família, né? Quando a gente fala em fazer terapia, enfim, eu me especializei na área familiar e organizacional. E por conta do meu background familiar, a gente estava falando de vocação, né? A vida foi me encaminhando para trabalhar cada vez mais com os empresários, com os sucessores, com as empresárias e com essas pessoas que estão em busca, né, de profissionalização, empreendedorismo, que assim como eu, né, viveram na pele muitas coisas difíceis na família de origem, mas que não encontram espaço para falar disso de forma que não seja nem tão emocional e nem tão dura, né, como às vezes a gente ouve aí as profissionalizações das empresas familiares, deixando aquela família, né, com cara de multinacional, e o que eu ouço dos clientes é que não é exatamente isso que eles desejam, né, e eu me identifico muito com isso. Então, essa minha história familiar é de onde eu venho, né, eu sou de Vacaria, minha família é da Serra Gaúcha, da Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, familiares também em Porto Alegre, e meu pai, junto com meu tio, foram alguns dos pioneiros da produção de maçã no sul do Brasil, em Vacaria, na década de 80. Então, lá tiveram, né, os seus pomares, a empresa de consultoria agronômica, a câmara, enfim, todo aquele kit, né, que o pessoal do agro acaba conquistando depois de muito suor, muito esforço. O pai lavava maçã lá na nossa piscininha no começo, né, a gente até postou uma foto esses dias. E foram crescendo até começarem os problemas das empresas familiares. sim. E que quem está assistindo aí vive isso na pele, sabe que essas coisas a gente não traz assim para a mesa do podcast, né? Eu costumo falar que são os assuntos da mesa de refeições versus os assuntos da mesa de reuniões. Uhum. Mas eu também vejo que falta um terceiro espaço, que é o espaço onde a gente também pode pensar juntos e não só resolver as questões emocionais e nem só aquelas tão técnicas, né, onde estamos ali com muitas vezes funcionários, consultores, e onde não cabem também as dores, os desejos. E foi isso que eu vivi lá na minha família. Então, eu vendo muitos problemas tomarem conta e aquele emaranhamento seguir cada vez mais severo e gerando muitos sintomas de saúde mental na minha família. Estresse grave, depressão, ansiedade, dependência química, alcoolismo, pessoas que tentaram tirar a própria vida e uma verdadeira loucura que muitas vezes quem vive no agro sabe na pele. Eu digo que a bipolaridade no agro ela é autorizada, porque nenhuma outra profissão faz com que a gente precise, com que a gente mude de humor a cada dia que a gente acorda e vê o clima. Então eu via o meu pai à noite, né, jogar bituca de cigarro a cada vez que acordava de madrugada com insônia, por causa do granizo, do financiamento, da safra, do não sei o quê, e de poder contar a quantidade de bituca de cigarro de manhã para ver quantas vezes acordou, porque vivia entre a vigília
E não conseguia dormir, nunca teve um sono uma noite inteira. A gente até brincava. Daí a conversa da mesa de refeições acorda de manhã, meu Deus, o que o pai fez hoje? Olha ali, comeu moranga, tá com a boca cheia de afta, nem lembra, comeu moranga despedaçada, achou que era queijo porque tava sonâmbulo. E tudo isso, gente, na brincadeira. Mas aquela pessoa que tá sofrendo, a gente não percebe quantas outras coisas estão no contexto da falta de qualidade de vida no trabalho. Então, foi ali que eu fui buscar respostas para tentar ajudar um pouco na empresa familiar, inicialmente através da psicologia organizacional. Encontrei algumas coisas ali, mas também vi que a psicologia organizacional era muito voltada para o operacional, o funcionário, o treinamento, recrutamento, seleção. E eu sempre fiquei com aquela lacuna, tá, mas quem cuida do empresário? Quem ajuda na parte estratégica? Quem ajuda ele a pensar? Quem ajuda ele no desenvolvimento da intuição? Que é algo que o empresário sempre fala. Meu pai sempre falou disso, junto com a minha mãe, né, nas conversas de família, no café da manhã. O que sonhou, sonhei com uma solução tal, viu o negócio da praga que estava lá no pomar. E aquelas coisas que a gente fala na mesa de família que vão realmente dando feeling, né, de qualquer empresário. Aliás, tem uma pesquisa, né, da Harvard Business Review de um tempo atrás que pesquisou muitos dos maiores empresários do mundo e perguntou, bom, depois que se esgotam as análises, o que afinal é o grande elemento que faz vocês sucederem, né, nos negócios? E eles responderam, é a intuição, é aquele feeling que onde a gente está sozinho na trincheira e tem que tomar uma decisão rápida e vem, né, o que tem que ser feito, como se viesse uma luz, como a gente falou agora há pouco, né? Então, eu vi isso e aí eu vi que isso também não... Aí fui buscar, né, alguns conhecimentos que falavam desse desenvolvimento de intuição, desse apoio à família empresária, mas aí também entendi que existia uma série de outras coisas emocionais que eu também quis estudar. Então, fui para psicologia familiar, fazer especialização ali, para então entender, né, a origem, a raiz de todos aqueles sintomas que eu vivia na pele em casa, e sabendo que muitos causados por essa sobrecarga absurda, né, que o empresário vive, especialmente empreendendo no Brasil, e quem está assistindo sabe muito bem como é, são inúmeros elementos, né, que envolvem o jurídico, o trabalhista, o financeiro, o clima, o financiamento, enfim, por aí vai. E aí foi que buscando, né, a psicologia familiar, no meio dessa especialização já, um pouco antes, o meu pai descobriu que estava com câncer, aos 48 anos. E era irreversível. Então, a gente acabou perdendo o meu pai, né, em menos de um ano. E no meio disso, a família assumiu uma história, isso foi em 2010, que é como se fosse... pegar o bonde andando e sentar na janela, literalmente, porque a conversa sobre a questão material, para alguém que é tão jovem, né, partir nessa fase, e gaúcho, brabo, né, que ninguém doma, ninguém fala, e meu dinheiro ninguém mexe, eu não vou falar desses assuntos com os filhos, ou então eu vou sair dessa, né, eu vou segurar o meu negócio, junto com aquela fragilidade, né, então eu fazia logística das químios e do suporte emocional, meu irmão assumia um pouco os negócios bastante, tentava lá em Vacaria. E então a gente acabou descobrindo que a gente era vítima de uma quadrilha, de um golpe criminoso sem precedentes, que nem advogado criminalista conseguiu dar conta, porque a gente caiu assim, algo que é surreal, né? Saques absurdos no dia do velório. E foi ali que eu vi que eu estava envolvida numa grande loucura. Uma coisa sem pé nem cabeça, né? Porque a gente já não tinha mais nem a quem recorrer. Meu pai já tinha partido ali. A gente estava com tudo inflamado, a gente não tinha tido a conversa. E aí eu entendi o que eu conto, né? E falo nas palestras para os clientes hoje sempre por trás de todo legado material existe um legado espiritual. E a culpa que fica do sucessor, e o remorso de dizer, eu preciso dar conta disso aqui, mas eu não tenho informações, as informações estão com as pessoas erradas, e agora que eu descobri que quem eu achei que estava do meu lado na trincheira, está contra mim. E ainda sugando, né, recursos e subtraindo da família, ao invés de apoiar. E muitas pessoas, né, a gente viu lá no Cruzeiro, eu lembro que se falou muito das amizades, né, que vem quando a gente perde alguém da família que é importante, que é o lastro pilar, e começam a vir aquelas armadilhas, né, os cordeirinhos em pele, os lobos em pele de cordeiro, e a gente não sabe quem ouvir, o que fazer, junto com o luto. E então é que eu comecei a entender, depois de anos, né, de tudo que a gente passou, que foi trauma atrás de trauma, a gente entendeu assim, a conversa sobre o plano material tem que acontecer. Porque a gente, quando está
diante dessa situação, a gente se preocupa com o quê? Com a doença do familiar. Com se unir como família, com aquele momento que vai ser o último e a gente sabe que vai ser. Eu me lembro de passar o Natal com meu pai. O último. E saber que era o último. Então, assim, o que eu vou pensar em dinheiro numa hora dessa? O que eu vou pensar em pomar, em coisa que se exploda? Eu quero só viver esse momento. E é isso que eu ouço de muitos clientes que perdem, né? Os seus familiares que são o lastro, que são o seio e que também não têm oportunidade de se comunicar, e que é muito difícil falar do business numa hora dessa. Mas se eu pudesse voltar, né, lá em 2010, assim, eu teria feito qualquer coisa, né, para ter aquela última conversa e dizer: pai, onde estão as senhas do banco? Pai, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com aquilo? Com quem a gente conversa? Porque no dia seguinte, né, a gente fica com o quê? Com o que a pessoa deixou, com o que ela produziu. É um legado de uma vida. É ser vivo, né? É vegetal, é animal, é um ecossistema de um legado de uma vida inteira. E é aí, né, que a gente entende que por todo legado material existe um legado espiritual e a gente tem que dar conta disso em família. Vamos tomar uma água, Daniele, por favor. Não imaginei que eu fosse... Essa introdução foi bastante emocionante. Ô, Dani, a gente vai ter uma conversa, assim, bastante produtiva hoje. Demais, já tá sendo, né? Já tá sendo demais. E a gente percebe pela emoção, né, da Daniele, o quanto que essa questão da sucessão familiar na agricultura hoje é importante. A gente participa disso no dia a dia, a gente tem muitas experiências. Eu já tive a oportunidade aqui no podcast de contar um pouco da minha história, são 30 anos no setor, e a gente viu lá o avô começando o trabalho, passando para o pai, e agora estão na mão dos filhos. E muitas vezes a gente percebe que os filhos já estão quase que recebendo, a gente chama de ter uma palavra, né, de mão beijada. Sim. Como é que você trabalha com isso nesse momento? Porque para transformar esse herdeiro em sucessor, como é que é o processo que você... Então, hoje em dia eu tenho um grupo, né, de mentoradas que eu chamo que são empresários que estão nessa fase. E tudo que a gente entende é o seguinte: são diferenças muito grandes de gerações, de dificuldades que se passou na geração dos nossos pais e avós. E isso é muito recorrente, né? Como é que eu entrego de mão beijada? Mas o que o proprietário precisa entender ou melhor, ele entende, ele precisa se conectar com isso. Que o que ele produziu, o que ele construiu numa vida, ele quer que isso continue. Ele quer que isso permaneça vivo. E ele não precisa entregar de mão beijada. Mas ele pode entender que essa conversa de que os seus sucessores, né, os seus filhos ali, que eles vêm como os pirralhos, as crianças, um dia serão as pessoas que levarão o legado dele. Ele tem que começar a perceber que a conversa ela tem que acontecer desde a mesa de refeições muito cedo. Então, se a gente falar do mundo ideal, né, para quem tem filhos pequenos aí é proprietário, é na questão lúdica. De levar na fazenda, de falar do dinheiro, de ajudar a criança com o porquinho, de fazer desde o começo essa conscientização de que a gestão dos recursos de uma família, o tempo e o dinheiro, né? Que exatamente, eu sempre falo disso, é o tempo e o dinheiro. São os recursos mais importantes que a gente tem que ter atenção na vida de uma família. Porque a partir dali vem todo o resto, vem a saúde, vem a educação, vem a carreira de cada um, vem todo o resto. O problema é quando o filho, né, que ainda não é visto como um sucessor, é muito jovem, e existe esse descolamento da realidade. Esse descolamento do negócio ser algo que vai ser propriedade dessa criança, desse jovem, desse filho já adulto, queira o proprietário ou não. Então, essa conversa, se ela não houve, né, mais cedo, porque na geração de quem hoje em dia, né, nasceu ali na década de 40, 50, 60, não existia diálogo. Existia a autoridade, a hierarquia, o comando. O que está certo e errado não vem ao caso. A questão é que hoje em dia a gente precisa entender que o Brasil também é um país onde a gente está agora vivendo realmente a sucessão de empresas estruturadas. Até então, eram empresas familiares do jeito que dá, né? Vendia maçã lá na rodoviária, plantava lá no quintal, vendia na rodoviária, que foi como eu vi as coisas acontecerem, né? Sim.
Mas hoje não. Hoje a gente tem negócios estruturados. Hoje a gente tem uma estratégia para tocar. A gente precisa falar junto sobre isso. Só que não adianta achar que com tudo estruturado a gente vai hoje começar a falar disso, porque aí vai entrar nisso. Ah, mas agora eu vou entregar de mão beijada. Pô, mas agora já está pronto. Tá, mas é a construção disso, né? Como é que ela não foi feita com mais mãos, como era no tempo da empresa familiar de raiz lá, né? Da minha bisavó lá, que tinha 12 filhos, mas todo mundo pegou junto, todo mundo se sentia um pouco parte, né? Na hora que os pais se iam. Já não é assim. Então, soluções para hoje, cada família vai ter que resolver, como eu digo, fio a fio. Entender quem são os filhos, especialmente isso, Fred. A sucessão é uma via de mão dupla. Então, é isso que a gente tem que entender. Que se o proprietário tem sucessores que estão dispostos e querem fazer parte da empresa familiar, isso é uma benção. Porque eu imagino como aquela pintura, né? Do dedo de Deus, assim, alcançando o filho. E é basicamente esse contato que tem que acontecer. Quando existe a vontade real do proprietário que esse negócio vá adiante e existe a vontade do sucessor, isso é 60% do caminho. O resto é uma conversa que tem que acontecer nessa terceira mesa, que não é nem a de refeições nem a de reuniões, para perceber como é que eles vão trabalhar em sinergia para que a conversa seja possível, sem o proprietário achar que estão matando ele, porque não é nada disso. Eu acho que é aí que está o desafio, né, Fred? Nós estamos sempre no campo, então a gente lida muito com isso. O que a gente vê, que quem começa, o fundador, ele é mais tradicional. Claro. Então, por mais que o filho ali, que está recebendo de mão beijada, né, como dizem, está se envolvendo, quer participar ali do processo de sucessão, por ser muito tradicional, o fundador, ele segura muito. Como você disse, o seu pai, eu sou forte, eu sou o líder, eu aguento. Sempre. Exatamente. Como lidar com isso? Eu acho que essa é uma dificuldade muito grande e que existe muito hoje. A gente tem arquétipos no inconsciente humano. E aí, a gente tem que saber que tudo que aconteceu na história, de certa forma, na história do mundo, a gente também tem registros sobre isso. E, inclusive, hoje a gente tem de forma comprovada cientificamente que as nossas emoções também são herdadas. Então, vamos entender, né, que na época do Império, ou lá do outro lado do planeta, de onde nossos avós, bisavós, tataravós vieram, né? No Brasil, a gente é uma terra de imigrantes. Qual era o comum? Luta, guerra. Sobrevivência. E aí, os mitos dos pais contra os filhos, especialmente os filhos homens, por conta do seu império. Imagina, né? Filhos e pais e irmãos se matando, literalmente, por uma questão de território que precisava ser conquistado e onde o império, né, era o que era o sistema vigente da época. Sim. Então, imagina que, junto com isso, tem algo muito interessante que é assim. Eu faço parte da primeira geração que realmente herda alguma coisa sendo mulher. Sim. E esses irmãos, né, que lidam com meninas, mulheres hoje em dia, né, eu vou fazer 40 esse ano, é muito difícil muitas vezes entender, né, a questão da colaboração. E para os pais que tem que passar, especialmente para os filhos, tanto para os filhos homens quanto mulheres, isso da minha experiência que eu vejo, né, para os filhos homens acaba batendo sempre nessa coisa, não, mas o negócio é mesmo, se eu querer, não vou sair dessa cadeira, ele não vai tomar conta daqui, eu não vou dar esse poder para ele, né? E para as meninas, né, desde a década de 60 só que a gente pode... Isso eu vi lá no museu dos Estados Unidos, né? A primeira vez que a gente pôde votar foi na década de 60. A mulher até então, eu vi até os objetos lá no museu, ela herdava o quê? O enxoval e os móveis da casa. Sim. Todo o maquinário, a terra, a produção, era para os irmãos. Sim. Então, assim, gente, parece uma grande loucura, porque a gente está aqui no século XXI, mas o interno, profundo, que ainda move, né, o back-end ali das questões mais tradicionais, elas ainda estão sendo passadas de uma forma onde a competição é o que reina e impera. Isso sem falar
das dinâmicas internas dos bastidores da família, que muitas vezes tem um conflito do casal, inclusive, da mãe com o pai, né? Os proprietários muitas vezes não se entendem. Algum filho tomou a dor ali do pai ou da mãe, porque quando era criança aconteceu tal coisa. Às vezes existem traumas graves ali, questões muito sérias, mas que ninguém vai resolver, né? Lá na frente do advogado ou do juiz, como eu trabalho com isso também, né? Orientando advogados e juízes de família a ajudarem na pacificação familiar. Porque essa conversa ela não pode terminar no tribunal. E nem pode terminar no fechamento de uma empresa, de um legado que poderia trazer prosperidade para a família. Então, começar a olhar, né, esse tradicionalismo todo, manter a tradição, a cultura, o legado, a história da empresa, extremamente importante, todos os esforços, por isso a comunicação é tão importante, né, de fazer esse apanhado, essas homenagens, né, a tudo que houve, mas olhar para os números, olhar para a estrutura atual e pensar juntos o que tem aqui, patrimônio, gestão e família, né, a tríade lá da administração, a gente consegue, fio a fio, estabelecer essa conversa. E aí, como a gente vai compor isso, né? Eu acho que alguns dos elementos são por esse caminho. Você está residindo nos Estados Unidos nos últimos anos, Sim. Como já comentou aqui. Você tem contato lá também com os agricultores norte-americanos? Você, por acaso, teve alguma experiência lá também nessa questão de sucessão por lá também? Não tenho contato direto com eles porque é um povo um pouco impenetrável. Assim como no Brasil, né? Quando alguém vem de fora para minha família do agro, né? Aquelas barreiras são... E eu tive lá... Eu me mudei um pouco antes da pandemia, né? Okay. Quando eu começar a fazer esses contatos. Então, ainda não tenho dentro, mas eu procuro observar muito. Por acaso, né? Eu saí de Vacaria e fui parar a fronteira do Canadá que eu moro, também na terra da maçã, lá. Uhum. Então, eu gosto de ir nos lugares que eles produzem, né? Com o meu marido, às vezes, no final de semana, eu tô lá no que eles chamam daqueles parques de cidra, né? Onde tem a maçã, tem a cidra, tem o donuts, aquela cultura. Okay. E a história é sempre a mesma, Fred. Uhum. É igual, assim. Eu tô observando o comportamento humano, né? Claro. É igual, as dinâmicas, a mesma coisa. E, assim, eu tive a oportunidade de estar numa conferência em Harvard mês passado com algumas das famílias que fizeram grandes invenções no mundo, né? A máquina de café expresso, chá verde e tudo mais. E a grande conversa hoje em dia, né? Essa conferência ela bateu recorde de público, acontece todo ano. A grande conversa é como ter a conversa da geração anterior com a próxima, que está cada vez mais complicado. Quem dirá hoje em dia com inteligência artificial. Mundos que não se conversam. E a questão da intuição também, sendo muito E aí falada. que entra o seu trabalho, né, Dani? Porque a gente precisa de orientação para poder Essa saber conversa. como conversar da maneira correta. Com os nossos filhos, por exemplo. Né? Eu tenho um filho de 6 anos. É muito difícil você explicar, porque o que ele entende é de um jeito diferente. Ele já está numa outra fase, né? Já está enxergando as coisas de um outro modo. Então, eu acho que precisa dessas estratégias, sim. Essa conversa tem que acontecer. Tem. A gente percebe que a geração que a gente chama agora a geração Z, né, que está sendo denominada, né, em relação à geração anterior, vamos colocar de 20 anos atrás, já se alterou drasticamente, né, em virtude da evolução da tecnologia, sem dúvida, né. E a gente vinha falando da resposta anterior, né, da questão de o sucessor receber aquela herança, vamos assim, de forma muito mais confortável para ele. A gente fala até na questão como a gente trabalha aqui com o trator, né? O vô era no arado puxado por animal, uma dificuldade imensa. Aí veio o trator, mas ainda sem cabine, então aquele desconforto total, né? Aquela poeira, aquele calor. Esse era o pai. Agora o filho, ele recebe um trator todo cheio de tecnologia, no ar-condicionado e tal. Mesmo assim, ele ainda não está 100% confortável naquilo. Porque, como a gente tem toda essa evolução nas palmas das nossas mãos, esse sucessor hoje não quer estar diretamente ligado ali à terra, ele quer participar do negócio, mas à distância. É nesse sentido que hoje você recebe as famílias, quando vão trabalhar essa questão da sucessão, como convencer o herdeiro a se projetar efetivamente na atividade, é isso?
objetivamente, Fred, respondendo a tua pergunta, por incrível que pareça, não é assim que eu recebo o sucessor. Não é? Como é que tá a situação hoje? O sucessor hoje, né, dessa fase de 40, 50 anos, ele está muito mais interessado no negócio do que o proprietário imagina. E interessado em passar isso adiante. A gente talvez pense, né, nessa questão dessa lacuna muito grande, passando para a geração do Enzo ali, do filho da Mona, né, que é a geração dos millennials, que estão realmente com outro mindset. Mas a geração que hoje é adulta é quem tem que dar conta de preservar esse legado. Tu falou algo que eu vou fazer uma analogia assim, né? É o bisavô com arado e o neto, bisneto com trator da John Deere lá de última geração, querendo ir para a feira dos Estados Unidos, falar inglês e quem sabe ficar por lá no Vale do Silício, trabalhar com o Google, né? Sim, não caiam nessa, gente, pelo amor de Deus, né? Estados Unidos não tá bonito como parece, né, de fora. Tá extremamente subjetivo, vago, as pessoas perdidas, saúde mental então nem se fala, serial killer é a notícia que eu vejo no jornal local todo dia, né? Sim. Mas vou fazer uma analogia assim. Essa questão da geração que está adulta, preservar a história é o que faz a conexão da comunicação entre as gerações, como era desde a Idade das Pedras. O que faz uma cultura? É uma comunidade local que preserva aquilo que tem de mais específico daquela geografia. Isso é geopolítica, né? Como esse clima e a produção interferem na personalidade, na convivência, nas trocas e na economia de um lugar. Então, para eu explicar um pouquinho uma questão técnica que vai esclarecer isso para dar um norte aí, né, para quem está assistindo, de qual é a convergência disso tudo e que tem se perdido hoje em dia, por incrível que pareça, eu vou antes falar um pouco da cultura de onde eu venho, né? Tem uma música gaúcha que fala assim, que é o que tu falou, nascido entre agora me esqueci a introdução, mas partindo para a parte que eu quero pegar assim, entre a poesia e o arado, cuida dessa terra como quem cuida do coração. Isso é uma música gaúcha, que fala pra gente sobre a importância também da inspiração, do afeto, do amor ao chão, para poder tocar essa terra, seja no arado, seja no trator da John Deere, ou com a tecnologia, seja lá qual for. Sim. Porque este chão é o que liga a gente, é a biologia da gente, é o que faz a gente se manter aterrado, com a noção de que a gente tá vivo, precisa de alimento, precisa produzir. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo. E os sucessores que chegam para mim e geralmente sabem disso, mas eles não encontram uma introdução no negócio a tempo, né? Daquele que aprendeu fazendo, porque qual é a dificuldade? Aquele que aprendeu fazendo, ele não consegue ensinar. Não com aquele afeto, talvez, que o sucessor gostaria de receber. Filhinho, vem aqui, vou te ensinar, vou te mostrar um livro, vou te educar. Ele não aprendeu assim, como é que ele vai passar desse jeito? Mas a conexão, né, e a observação, isso eu aprendi com meu pai. A observação da natureza traz pra gente todas as respostas que a gente precisa sobre o funcionamento da vida. E isso eu levo também para o meu trabalho. É a observação de caso a caso, contexto a contexto. E aí, para falar, né, da parte técnica, o que é a comunicação entre gerações? O estudo sobre a comunicação humana, verbal e subliminar, ele nasceu da teoria geral de sistemas, que veio de quem? De um biólogo. Este conhecimento deu origem ao estudo da comunicação humana e ao estudo da comunicação na tecnologia, dos computadores, da programação. A origem é a mesma. Então, vocês imaginam que existem algumas leis, algumas regras que fazem com que a gente consiga compreender como a comunicação precisa acontecer. E uma delas é o que a gente chama, né, trazendo para a prática, do tal do storytelling. A pontuação de fatos. A pontuação de fatos que vem através do que acontece numa história, ela organiza, inclusive, os afetos. Então, quando a gente tem ali um sucessor, um proprietário que consegue ter o registro dessa história, por que é tão forte, é tão comum a gente ver grandes empresas no Brasil familiares, onde o proprietário faz lá o seu livro, sua biografia, contrata jornalista, conta da história, tem o museu da empresa. Coincidência ou não, essas empresas, elas geram um senso de orgulho muito maior nos seus sucessores. Um clima organizacional diferente. Parece uma coisa tão simples. Por conta da história, da comunicação. Exato. Por conta da história.
Porque nos momentos de dificuldade, a gente sempre tem aonde se remeter concretamente. Lá tem coisas palpáveis, tem o objeto, tem os fatos, tem as pessoas que participaram daquilo. E a gente lembra, né, de onde eu vim, o que fizeram. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora. O que a gente lembra? Meus avós conseguiram, meus bisavós conseguiram. Eu vi hoje, né? Por que eu não vou conseguir? A gente vai se reerguer, chora, enxuga lágrimas, diz, não, mas vamos, não tá morto quem peleia, e a gente vai. Pega a cultura, né? A música, o que o avô e a avó diziam. Hoje ainda peguei um vídeo de uma senhorinha de 93 anos. A repórter falou, senhora lá, eu tô bem, minha filha, eu tô bem. Vocês podem deixar que eu tenho 93 anos, isso é horrível, é muito triste, mas eu vou sair dessa assim como vocês e meus avós e bisavós. Aí começou... Gente, é isso. Assim, o que move um comportamento do ser humano? É o que a gente pensa sobre o significado da nossa história, de onde a gente veio e de como a gente tem que se comportar. São os valores que têm que ser passados. Então, não sei se respondi, Fred. Não, respondeu sim. Eu tenho minhas dúvidas só em relação a algumas situações que a gente vive e até outras avaliações de outros analistas sobre essa situação. Você falou, né, da 40, 50 anos, me preocupa esse sucessor de 20, 22. Sim. Esse daí sim é o que hoje preocupa toda a cadeia. Uma das empresas de fabricantes de máquinas agrícolas, inclusive, tem um projeto... Opa, desculpa. Imagina. Vou refazer a pergunta. Eu tenho uma experiência muito forte com uma empresa fabricante de máquinas agrícolas no Brasil, preocupado com a sucessão na atividade, porque precisa continuar vendendo máquinas para aquele produtor rural, para aquela região, e para que aquilo funcione de forma dinâmica. Preocupados com esse futuro da atividade, eles trazem os filhos para dentro da empresa, levam para os Estados Unidos, levam para a Europa, mostram como é que as coisas funcionam, para fazer com que ele se empolgue com aquilo. Porque justamente quando você tem hoje uma atividade agrícola no Brasil riquíssima, né? Produtores estão bilionários, né? Não compram mais caminhonetes, compram jatos, nem são aviões, né? Quando esse jovem de 20 e poucos anos recebe toda essa situação, ele está muito confortável lá tendo a super caminhonete, estudando nos melhores colégios, né? Vivendo as boas festas, só que ele não está exatamente dentro do problema da atividade, que são inúmeros, né, como você próprio passou. Então, eu acho que o cerne realmente da sucessão familiar na agricultura hoje no Brasil está justamente nessa geração. Exato. Muito mais jovem, que prefere talvez, se por acaso os seus pais falecerem ou tiver uma divisão na família, até vender a sua parte. Porque querem se livrar desse problema. Exato. Prefere ir para o mercado financeiro. Eu estive nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás, por vários anos seguidos, vivendo lá no meio oeste norte-americano, na Farm Progress Show, e tive contatos com muitos agricultores. E era incrível, Mona Lisa, você ia visitar uma propriedade rural lá nos Estados Unidos, você era recebido por quem? Pelo pai e pela mãe, geralmente que tinham 60 ou mais anos de idade. Cadê os filhos? Eles estão em Chicago, se tornaram médicos, advogados, etc. E isso era uma preocupação gigantesca do governo norte-americano, que inclusive havia até um processo lá de confiscar aquela propriedade rural para que ela não parasse de produzir, porque não pode parar de produzir, mas que fosse administrado pelo governo norte-americano, porque se você não tem sucessor para tocar aquilo e não tem para quem vender, nós vamos tocar esse projeto para você. Olha que loucura. Então, uma terra muito rica que não tinha mais interesse, porque era uma atividade que tinha uma situação financeira já demarcada. Todos os anos era aquilo e acabou. Cara, lógico, né? A ambição do ser humano, você prefere ir para uma outra atividade que sabe que vai ganhar mais. Mas e aquela terra que alimenta o mundo, que gera economia? Então, aqui no Brasil também percebo que existe uma conversa sobre isso também. Vai deixar as terras das famílias para os grandes grupos? E você vai para o mercado financeiro e vai fazer outra coisa? Ou vamos convencer esse garoto a ser firme, como foi o bisavô, como foi o avô, e vamos trabalhar. Eu preferi que fosse assim. Espero que o seu trabalho traga esse resultado, porque a gente precisa disso, né, doutora? O que estamos tentando, Fred. É exatamente isso. É essa questão dessa geração que está hoje sendo sucessora agora, com essa comunicação dos 20, 15 anos, é o gap. Eu falo. Existem muitos elementos ali. Eu poderia ficar um dia inteiro falando do porquê, mas isso também tem a ver com o papel das mães.
de como as mães estão estimulando ou não, e como elas estão do lado dos maridos ou não, porque as mulheres aí me ouçam, né? As que têm maridos, como estão as suas dinâmicas, tanto as herdeiras quanto as esposas, né? Como estão as suas dinâmicas com relação ao seu companheiro? Isso é um grande problema. Porque quando esse casal não está em sinergia, a tendência dos filhos muitas vezes é inclusive querer um outro tipo de rumo, né? Que não seja nem sequer ter uma família. E aí tem outras questões, né? Que outro dia a gente pode falar mais. Mas, mas assim, ó, vamos falar de preservação da família, do núcleo familiar, né? Como a gente pode também perceber que esse sucessor mais jovem, dica para vocês, um segredo: não mantenham tão longe de casa. Às vezes essa sede por querer que tenham que vocês não tiveram. Manda para os Estados Unidos, manda para a Europa. Ok, manda uma semana. Conexão, né? Sim. Não manda um intercâmbio de um ano, a menos que tenha um propósito muito grande, voltar a aplicar alguma coisa aqui. Sim. Porque a experiência que eu tenho é que quanto mais longe eles ficam, mais eles olham lá para fora. E muitas vezes os pais também mandam por conta do quê? Da segurança. E outro elemento ali importantíssimo é a tributação, que assusta. E outra coisa também, só um parênteses, né? Os Estados Unidos tem essa questão do confisco, mas também porque nos Estados Unidos 50% da herança é do governo. É do governo. Estamos quase indo para isso aqui, convenhamos, né? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá, isso é um grande problema e é uma das coisas que também afugenta, e aí é o ponto principal. Qualquer atividade, você fala assim, será que tá valendo a pena, né? Pagando tanto imposto, né? Entende, Na Itália Fred? é assim. Tu imagina os filhos em casa ouvindo isso todo dia. Esse é o grande ponto. Por que que o sucessor não... eu não quero este problema, como tu falou. Porque, gente, o que o sucessor encontra, não é isso que a gente vê aqui, o business. Ele chega em casa e vê o pai e a mãe brigando por conta de coisas que nem sabe o que são, mas que muitas vezes é uma conta que não fecha na prática sobre o quanto a gente está pagando de imposto, quando, na verdade, o nosso filho, quando sai na rua, é assaltado, é sequestrado, como eu já vi de vários clientes. Então, vocês entendem, assim, que existem elementos ocultos dessa história que os pais precisam estar atentos sobre eles mesmos entenderem. Vocês querem que o filho fique aqui e suceda, ou querem que ele vá para fora? Essa decisão do casal, ela tem que ser passada para os filhos, para eles entrarem nessa conversa quando eles têm maturidade de escolher, porque também tem essa conversa que não acontece, da sinergia do casal, da sinergia do que o casal quer para o filho, e isso faz toda a diferença, né, na maneira que esse sucessor entende. Teve uma pesquisa que eu fiz com filhos dessas sucessoras agora, né, anônimo, que, meu Deus do céu, é o que eu estava falando, mais uma vez, eles querem entrar no negócio, alguns não querem, lógico, mas é como eu estava falando, o proprietário precisa identificar quais dos sucessores estão afim, porque muitas vezes eles estão ocupados com esse monte de barulhos do dia a dia da empresa, e o que o filho encontra no tempo todo, já ouvi isso de clientes no carro, esses dias até uma falou, ela disse: mãe, desde que isso aconteceu, né, que o avô lá morreu na época do Covid e tudo mais, eu não ouço falar de outra coisa aqui nessa casa que não seja problemas por conta das fazendas. Em pleno início da adolescência, o que essa pessoa está ouvindo? Eu não quero este negócio. Foi fazer outra faculdade. A mãe disse, vai. Eu disse, fulana, mas escuta, isso tá no nome dela, vai. Dá um jeito de ter uma conversa se é isso mesmo que ela quer. Porque, ou então, pelo menos, a consciência do patrimônio, né? Do que ela tem. Resolva o problema que no futuro vai ser melhor. Você percebe que tudo tá na comunicação. Tudo. Então, essa comunicação, ela é... Calma, o microfone tá muito distante. Tá bom aqui? Essa comunicação, ela é primordial desde ali o início, né? Porque a criança escuta os pais falando. Então, os pais têm que cuidar do que fala ali no começo, porque já vai criando um apreço pela sucessão. Então, esse cuidado tem que ser ali desde o início mesmo. Porque... eu vou só um exemplo, né? Eu sou jornalista porque meu pai é jornalista. Exatamente. Os meus irmãos também são, porque, na verdade, todos nós fomos levados de alguma forma pelo brilhantismo da carreira dele e pela oportunidade que nós tínhamos naquele momento, de que era realmente uma atividade para nós muito importante e interessante. Já a minha filha, observando outras possibilidades e também vendo, de alguma forma, alguns conflitos que há ou que haviam entre nós, irmãos, junto com o meu pai, no sentido de nós tocarmos uma empresa todos juntos, ela já se mostrou pouco interessada, mesmo eu sabendo que ela é uma pessoa
brilhante em termos de comunicação, até pelo dia a dia. Tô achando que você reclamou muito, Fred. Mas eu acho que talvez assim, em casa, né? Não é que eu não via meu pai reclamar com os irmãos dele, porque não era da mesma atividade. Eu via simplesmente só o lado bom. Quando a gente compartilha em família. Olha que coisa legal. Então eu acho que realmente essa isso, né? Exatamente. É o que a gente mostra para os nossos filhos. Será que o Enzo vai ser jornalista? Eu acho que não. Talvez trabalhar com agro, mas jornalista de televisão, eu acho que não. Mas percebe, Fred. Nós temos realmente um desafio gigantesco. E especificamente, a gente está já bastante avançado já no nosso tempo aqui no podcast. A gente está muito feliz em receber a doutora Daniele Tedesco aqui, porque está trazendo para nós aqui um assunto que é dentro do centro familiar, um assunto que todo mundo quer no dia a dia tentar desvendar, mas tem um pouco de receio. Eu queria saber como que uma família hoje de agricultores pode acessar o seu trabalho, doutora, ou se não for o seu específico, mas onde encontrar uma saída? É um escritório de advocacia? É uma psicóloga? Como é que hoje encontramos uma saída para isso? Tudo isso junto, Fred. Foi isso que eu acabei descobrindo nesses anos de tentar psicologia clínica, familiar, né? Quase pro direito eu fui uma época, empresariado, e o que eu entendi é que tem que existir uma sinergia entre profissionais. A questão da postulação da teoria geral de sistemas lá que eu falei, né? De como se gerou o estudo da comunicação dos sistemas humanos, que partiu da biologia, só foi possível por conta de uma conversa interdisciplinar. E a família empresária, ela precisa acessar diversos profissionais. É o que eu trabalho hoje em dia, é isso. Eu trabalho com parceria com diversos profissionais. Do direito de família e sucessões, da consultoria empresarial, temos ali a Marielle, né, que fala sempre desse assunto também. Outros psicólogos, psiquiatras e uma gama de profissionais que ajudam em cada frente onde a família precisa de ajuda, porque essa conversa ela tem que acontecer, ela não pode ser levada só para o psicólogo, ela não pode ser levada só para o advogado. A gente tem que estabelecer uma conversa com o gestor financeiro da família, seja ele proprietário, alguém que esteja a par, né, de como estabelecer uma saúde financeira para essa família, as composições a cada fase do ciclo familiar. Então, eu trabalho hoje com essa gama de profissionais, né, no momento que eu faço um diagnóstico, eu chamo isso de consulta intensiva. Eu olho esse caso para ver o que está mais inflamado, né, o que está mais agudo no momento, são questões de saúde mental, se são questões de conflito familiar, se são questões de sucessão, e eu sou muito cirúrgica em apontar, né, isso precisa ser feito primeiro para começar a enxugar, né, esses nervos inflamados que eu chamo, para começar a ter clareza mental para a conversa que precisa acontecer das composições. Então, e mesmo nos Estados Unidos, você atende os clientes aqui do Brasil, porque o seu trabalho é totalmente online. Exatamente. Eu trabalho aqui, né, com atendimentos, eu dava aula em universidades, em Universidade de Direito e Sucessões aqui no Brasil e outras. Então, quando eu fui para lá, eu acabei ficando só com essa parte do atendimento online e venho aqui pontualmente, né, às vezes para dar palestras. Então, atendo online, é só acessar pelo site www.danieltedesco.com.br e é ali onde eu consigo, né, estabelecer essa conversa e seguir uma orientação ou então, né, encaminhar e trabalhar em conjunto com esses profissionais. Conta uma experiência positiva para nós, que você salvou uma família e aí que estava realmente aflita com essa questão de sucessão. Perfeito. Vou falar eu quase posso citar o nome dele, porque é uma pessoa que talvez até onde eu converse, né, pessoalmente. Me lembro há muitos anos atrás de um sucessor, junto com seus 2 irmãos, também, um caso desses, era uma empresa do ramo da construção, e tinham perdido o pai, o filho mais novo era muito pequeno na época, e acabaram tendo divergências entre esses homens ali, sem conseguir compreender, né, o que era de cada um, qual era o papel de cada um ali, sintomas físicos, inclusive, os nervos tão à flor da pele, né, que vieram para mim com sintomatologia física. Muitas vezes eu recebo encaminhamento médico, muito encaminhamento médico, né, de pessoas que têm sintomas que o médico não está dando conta e me encaminha e diz: Dani, pega aqui, porque são problemas das relações que estão gerando. Problema de pele, problema de intestino, problema mental, né, de saúde mental, do sistema nervoso superativado. Então, tinha tudo isso ali. Problema de saúde, problema de conflito de relacionamento, problema financeiro, problema de sucessão.
E a gente foi fio a fio, como eu digo, né? Limpando esses temas até essa família, né? De jovens homens conseguirem começar a entrar em sinergia. E muito foi resgatando a história do pai, o que ele tinha deixado, como partir, né? Dali em diante, uns com os outros. Houve no meio desse processo, assim, uma confusão grande entre eles sobre o lugar dos funcionários na família, porque quando os irmãos não estão em sinergia, muitas vezes a tendência de uma falta emocional, né? Eu briguei com o meu irmão, com a minha irmã, é de buscar outros aliados de fora do sistema. E nem sempre isso é positivo, né? Esses aliados, eles têm que existir, mas eles têm que estar fora, algumas vezes, da mesa de reuniões para a família ter o seu momento de luto, sim, de sinergia, de se reencontrar, de se religar pela confiança. Então, tivemos isso ali também. Organizamos, né, a revinculação, que não foi fácil. Um deles acabou tendo dependência de álcool. E no meio disso tudo é que eu fui ajudando a recompor essa conversa familiar através de um deles. Porque não precisa a família inteira, né? Esse é o difícil. Às vezes a pessoa não busca ajuda porque tem que envolver todo mundo, não tem horário, ninguém quer. A partir de um que muda, a gente muda o sistema inteiro. Então esse agente aí, né, que acabou conseguindo compor entre os irmãos, conseguiram encontrar soluções muito criativas, seguiram com as construções, ampliaram os negócios e hoje em dia, em paralelo a isso, cada um tem o seu CNPJ, como a gente falava no início, Fred, para poder respeitar um pouco a individualidade de cada um. E então, acertaram a parte da sucessão, os contratos que tinham que ter com os cônjuges dentro do modelo de negócio que eles pensaram para eles, com uma visão em comum a longo prazo. E então, fio a fio, com muita paciência e confiança mútua, não pensa que assim, agora eles se amam e tudo. Não tem isso, gente, empresa familiar. Todo dia vai matar um leão por dia, é um conflito novo. Mas fica a dica assim, ó, respeito mútuo. A família empresária, ela é um grande emaranhamento. Se a gente consegue desemaranhar, pelo menos no nível de terem respeito mútuo, as composições são possíveis. E aí sim é possível respeitar a individualidade de cada um e conseguir, como eu digo, ter conflitos novos para resolver. Então é possível. É possível. Ô Dani, você comentou que você vem para o Brasil para palestrar, inclusive dessa vez você veio para dar uma palestra em Gramado, no Rio Grande do Sul, mas por conta dos acontecimentos foi cancelada, né? Exato. E você também está à frente aí de algumas ações por conta da tragédia lá no Rio Grande do Sul, afinal sua família é de lá. Então eu queria que você falasse um pouquinho, tem gente que está precisando de doação. Exato. Eu sei que tem muita gente que quer doar e não sabe para quem doar. Se você puder direcionar, essas pessoas, eu acho que é bem importante nesse momento. Então fica bem à vontade para isso. Obrigada, Mona. Vou deixar esse apelo aqui, pessoal. Estamos recebendo muita ajuda. Agradeço imensamente em meu nome, da família, dos amigos, dos clientes, de todo o povo gaúcho, a ajuda internacional que estamos recebendo, do povo, né? Do povo, basta. Estamos todos na mesma corrente. E estando supridos de muitas coisas básicas, né? E que estão ajudando muito o pessoal dos alojamentos, mas a gente está começando agora a viver os efeitos macro dos hospitais, faltando água, faltando fralda, medicamento para os voluntários, com todas as doenças que estão ali, né? Leptospirose e antitetânica está faltando. A gente está começando a perceber a necessidade de ações mais coordenadas, onde a dificuldade maior, vocês que estão ouvindo aí e puderem ajudar, gente, a dificuldade maior está sendo logística. Dinheiro até tem. Estamos recebendo toda essa ajuda. Então, o pessoal está se mobilizando para tudo que é possível na questão financeira e também dos abrigos. Mas a logística de como comprar coisas, porque a região recebe dinheiro, mas eles não têm onde comprar. E não tem como levar até lá. Então, sim, tem muitas cargas indo, mas precisamos de outras coisas também. O que eu indico é procurar o Instagram do Dr. Vitor Sorrentino. Quer dizer, o Instagram lá vocês não vão conseguir falar com ele. O que eu preciso é o seguinte, bem objetivamente. Quem tiver como levar caminhões carregados para Porto Alegre de medicamentos, fralda geriátrica, outros itens que possam ser utilizados por hospitais, e que vocês possam entregar, ou mesmo itens básicos também para os abrigos, que possam levar de caminhão. O problema, gente, é caminhão, por incrível que pareça. Helicóptero até se consegue, porque o helicóptero pousa lá, né? Mas o caminhão e as pessoas para descarregar, isso está sendo cada vez mais necessário.
Então, pensem nisso da logística. Quem tiver caminhão, quem tiver como levar caminhão carregado, entrem em contato comigo ali pelo meu Instagram, danieltedesco.com.br, é meu Instagram também, me mandem inbox que eu vou conseguir encaminhar para quem lá consegue destinar isso dentro de Porto Alegre, para quem está precisando lá, especialmente nessas questões envolvendo os hospitais. Passando por um momento terrível, né, no Rio Grande do Sul, ficamos com o coração apertado aqui, estamos vigilantes aqui em São Paulo, estamos fazendo o que for possível também, né, para que a gente possa colaborar de alguma forma, querendo que essas famílias saiam logo dessa situação. Mas como estamos falando de sucessão e esse momento é importante, nós percebemos também que uma das colaborações mais importantes ali naquele momento é um psicólogo recebendo as famílias para tirá-las daquele momento de choque, dando um alento para elas do que vai acontecer daqui para frente. Entrevistei um produtor rural recentemente e ele comentava que não está pensando no futuro, ele pensa no presente. Como resolver essa situação e como levar uma palavra de conforto para quem está passando por essa situação, doutor? Precisamos, com certeza, de todas as formas de pensamento. Precisamos muito das pessoas que estão pensando, não estão pensando, estão agindo, o hoje, o urgente, o agora, o já. Isso é imprescindível. Mas também existem muitas pessoas, e eu tenho recebido pedidos de várias, né, que estão mandando o dinheiro e não estão podendo fazer coisas com as mãos, porque não estão lá, e vocês estão vendo a necessidade, né, de carregamento e tudo mais, e que precisam pensar a médio e longo prazo. Precisa. Essa galera tem que existir. Então, se vocês que são produtores, ou tem como pensar, né, no mês seguinte, esse mês seguinte ele vai chegar aqui, ó, já vai... Tá aqui batendo na porta. Onde a água baixar, a gente vai conseguir ver a situação do solo. Os produtores que perderam tudo. Meu olhar tá especialmente nisso, até pela rede, né? A gente precisa pensar em como a gente vai mobilizar sementes, especialmente para esses produtores, fazer chegar até lá, auxiliar com essa análise desse solo, as condições de plantio, como é que se vai se reerguer essas famílias. Então, pensem que a gente tem, sim, o pessoal do front, a gente tem que também pensar a médio prazo, a longo prazo, não se culpem por isso. Se vocês têm espaço mental, capacidade de estratégia e de realmente fazer, e é o que eu tenho feito, né, nesse grupo das mentoradas, inclusive agradeço ali a Cris, a Lê, que estão fazendo pontes entre pessoas que são conhecidas, perderam tudo lá e dando um jeito de angariar sementes para serem entregues daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, a gente não sabe quando esse solo vai estar propício de novo para o plantio, para poder chegar sem intervenção, né, de coisas aí que a gente não quer pelo meio do caminho que desviam, mas levar direto para o produtor nos vínculos de confiança. E é para isso que a comunicação serve, né? Quando a gente tem confiança para onde isso está sendo direcionado, estejam certos, gente. Busquem aí pontes onde possam fazer um planejamento. Daqui a 1 mês, daqui a 3 meses, isso vai estar disponível, a gente vai estar entregando lá para o produtor que precisa de trabalho. É aquilo que eu falei esses dias, né? A gente, no Rio Grande do Sul, a gente não precisa de pena de ninguém. A gente é muito resiliente, a gente precisa de força e de apoio. E a gente quer trabalhar. Então, assim, vamos ajudar daqui 3 meses, 6 meses a proporcionar trabalho, a voltar a girar o turismo, a economia, a gente vai precisar disso. E nessa hora que o pessoal não fique pensando e nem com peninha em casa, ai meu Deus, não. Vamos lá ajudar a girar a economia de volta, colocar essas famílias de pé e essas famílias trabalhadoras terem de novo seu sustento recomposto. É isso que a gente mais vai precisar. É aquilo, né? Mesmo em meio à dor, a gente não pode parar. De jeito nenhum. Então, vamos em frente. Isso aí. Doutora, qual a sua... bom, você já falou que para acioná-la, acessá-la, né? Através do seu site. Então, todos os contatos lá no site, de rede social, de e-mail, podem me acionar. Daniele Tedesco. danieltedesco.com.br. Muito oportuna essa oportunidade que tivemos nesse podcast hoje, né, Mona Lisa? Demais, eu acho que chegou num momento que a gente precisa demais, né? Principalmente por conta dessa tragédia dos acontecimentos, porque abala bastante a gente. Eu falo por mim mesma. Essa semana eu acordei à noite, todas as noites, no meio da noite, não consegui dormir mais. Porque a gente fica preocupado. Exatamente. Então, eu acho que tá todo mundo assim, sim, impactado. E aí a gente precisa ouvir alguém que entende, que direciona como você. Muito obrigada pela oportunidade, Dani. É uma honra, um prazer enorme vocês me darem essa voz, esse espaço, essa oportunidade de poder trazer um pouco, né, de uma conexão direta lá do Sul,
fugir, né, do meio da tempestade e conseguir estar aqui para trazer essa mensagem também que fica, né, porque o dia seguinte vai chegar e a gente precisa recompor as famílias. Não são só indivíduos que estão lá, são famílias inteiras e a gente precisa pensar nisso. E a gente está falando de um assunto que é extremamente importante na maior atividade econômica do Brasil, que é a agricultura, que é a sucessão familiar. Doutora Daniele Tedesco trazendo aqui uma palavra de conforto. Você que é agricultor, que tem uma família, que está preocupado com o futuro da sua atividade, saiba que você não está sozinho, né? Estamos todos juntos nessa mesma corrente. Nós aqui do Notícias Agrícolas, de tantas outras plataformas, sempre estivemos muito atentos a esse tema da sucessão, encarando a atividade agrícola como uma atividade que vai durar para sempre, dentro daquele seio, daquela família, preocupados aí com os herdeiros, que eles não sejam somente herdeiros, que eles são sucessores. E o seu trabalho, doutora, sensacional. A gente fica muito feliz de ter recebido a sua presença aqui nos nossos estúdios e que a gente possa, no futuro, mais breve, poder voltar a esse tema com os resultados aí de atendimentos e de famílias que tiveram essa sucessão de forma positiva. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Agradeço imensamente e a todos que estão participando também, ouvindo. Muito obrigada. Tá bom. Boa viagem de volta aos Estados Unidos. Obrigada. Espero recebê-la novamente aqui no Brasil num momento mais positivo, né? Se Deus quiser. Né, Mona Lisa? Sim, se e Deus parabéns quiser. pela sua iniciativa, né? Acho que se a doutora Daniele tocou o seu coração aí de alguma forma, espero que também tenha tocado o coração de quem está nos assistindo nesse momento. Com certeza. É a grande missão aqui. Com certeza. Muito obrigada, Dani. Eu quero deixar aqui um beijo para a Marielle Biff, né? Com que foi certeza, a nossa ponte. Está E a aí Mari hoje também ajudando. trabalha com sucessão Exatamente. familiar. Sim. Então é uma grande profissional que também pode ajudar nesse Mas, aspecto. com certeza, e a parte dos alinhamentos, né, e a parte técnica e onde trazer as decisões que a gente toma na conversa para a prática. Vamos agora, a Marielle fala, às vezes ela fala, Dani, organiza a tua e a bagunça, né? Que aí eu entro. Eu não sei o que eu não quero saber, que a gente vai arrumar aqui a papelada, a estrutura, a empresa, o business. É isso então, aí. é uma dobradinha completa. Mari, um beijo, obrigada por tudo. Beijo. Mulheres fazendo a diferença no agro. Também, Tá vendo? casais, famílias inteiras, É isso né? aí. Mulheres que participam. Ficamos muito felizes em poder participar e compartilhar dessas mensagens positivas e que tudo dê certo. Sim, Isso aí. vai dar. Vai dar. Obrigada, Dani. Agradeço. Obrigada, Fred. Eu que agradeço, Mona Lisa. E agradeço você também que está nos acompanhando aqui no podcast NA. Mais uma vez, estamos juntos aqui trazendo informações importantes. E fique conosco, porque tem mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Até o próximo podcast NA aqui com a Mona Lisa Pelicione. E com o Fred ali. Obrigado. Um beijo, até mais. Até mais, Danilo. Tchau, tchau.